Você já parou para pensar onde exatamente você vai estar 1 minuto depois de morrer? A maioria das pessoas acredita que a alma sai do corpo e vai imediatamente para o céu ou para o inferno. Mas e se eu te dissesse que existe uma etapa anterior? Um lugar intermediário que a maioria das igrejas ignora, mas que o livro de Enoque descreve com detalhes assustadores. Esqueça a imagem de nuvens e harpas. O que Enoque viu foi uma montanha no oeste com grandes cavidades na rocha. Uma prisão de espera. E o que acontece lá dentro depende inteiramente de como você viveu aqui fora. No capítulo 22, Enoque é levado pelo arcanjo Rafael para uma região deserta e montanhosa. Lá, ele vê 4 lugares cavados na rocha. Eram profundos, largos e muito lisos. Enoque fica impressionado e pergunta: para que servem estes lugares ocos? E a resposta do anjo muda tudo o que sabemos sobre a morte. Rafael diz: esses lugares foram criados para que os espíritos das almas dos mortos se reunissem aqui. Eles devem ficar aqui até o dia do grande julgamento. Você entendeu? Ninguém foi julgado ainda. O tribunal final não aconteceu. Mas as almas já estão separadas. É como uma grande sala de espera cósmica. Mas não pense que todas as salas são iguais. Enoque vê que existem divisões claras. E a primeira visão que ele tem é perturbadora. Ele vê um espírito que saiu de um homem morto, e esse espírito não estava descansando. Ele estava gritando. A voz dele subia ao céu acusando alguém. Enoque pergunta: de quem é este espírito que clama desse jeito? E Rafael responde: este é o espírito de Abel, que foi assassinado por seu irmão Caim. Ele continuará clamando até que a semente de seu irmão seja varrida da face da terra. Aqui descobrimos a primeira câmara, a câmara dos injustiçados. Se você sofreu violência, se você foi traído, se tiraram sua vida injustamente, saiba que o seu grito não desaparece com a morte. Existe um lugar reservado onde o clamor por justiça ecoa até o dia do acerto de contas. Mas a visão continua. Enoque vê outro lugar iluminado onde havia uma fonte de água brilhante. Rafael explica que aquela é a separação para os espíritos dos justos. Aqueles que não se corromperam com o sistema dos vigilantes. Enquanto o mundo lá fora pega fogo, eles bebem da fonte. Eles estão em paz. Isso te lembra alguma coisa? No Evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus conta a história do rico e Lázaro. Ele descreve Lázaro sendo consolado em um lugar separado por um abismo, enquanto o rico sofria. Jesus e Enoque estão descrevendo a mesma geografia espiritual. Não é um paraíso final ainda, mas é um lugar de refrigério. É o sono tranquilo daqueles que sabem que venceram. Porém, existe o outro lado. E é aqui que a justiça divina se revela de forma brutal. Enoque vê uma câmara escura para os pecadores, mas não para qualquer pecador. Rafael é específico. Ele diz: esta divisão foi feita para os espíritos dos pecadores que morreram e foram enterrados com honra e que não sofreram julgamento em vida. Preste atenção nisso. Sabe aquele político corrupto que roubou milhões e morreu de velhice em sua mansão? Sabe aquele criminoso que nunca foi pego pela polícia e teve um funeral de luxo? Eles acham que escaparam, mas Enoque viu onde eles estão agora. O texto diz que os espíritos deles são mantidos em grande dor e tormento nessas cavidades escuras. Eles viveram como reis na terra, mas acordaram como prisioneiros na rocha. O apóstolo Pedro confirma isso em sua segunda carta, capítulo 2. Ele diz que o Senhor sabe reservar os injustos sob castigo para o dia do juízo. Pedro sabia exatamente o que Enoque viu. A impunidade humana acaba no momento em que o coração para de bater. Rafael diz uma frase terrível sobre eles: eles não ressuscitarão daqui. Ou seja, o sofrimento deles na sala de espera já é o início da condenação eterna. Eles não terão segunda chance. Então, a pergunta que fica para você hoje é:
Para qual dessas câmaras a sua alma está caminhando? A morte não é o fim da consciência. É apenas uma mudança de endereço. Se você tem vivido com integridade, rejeitando a corrupção e mantendo sua fé, não tenha medo da montanha do oeste. Para você, haverá uma fonte de água. Mas se você acha que pode viver uma vida dupla, enganando a todos e escapando da justiça humana, lembre-se do que Enoque viu. Existe uma câmara onde a conta chega antes mesmo do julgamento final. A morte despe a alma de todas as ilusões. Não haverá dinheiro, não haverá advogados, não haverá status. Apenas você e a câmara que você construiu com suas atitudes. O livro de Enoque não foi deixado para nos assustar, mas para nos preparar. A escolha de onde você vai acordar está sendo feita agora, enquanto você ainda respira. Inscreva-se no canal Redoma Espiritual, porque aqui nós nos preparamos para o que vem depois.